Tá, ok. Então, conduz alguém aí. Que eu conduzo? Bom, é, então, dá para ver todos? Sim. 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 Tá bom. Então, eu vou começar lendo, aí quem continua. 19. Nós na palavra e a palavra em nós. Portanto, cuidem para que permaneça em vocês o que lhe foi ensinado desde o começo. Se o fizerem, permanecerão em comunhão com o Filho e com o Pai. E nessa comunhão desfrutamos a vida eterna que ele nos prometeu. Escrevo essas coisas para adverti-los sobre os que desejam enganá-los. Primeiro, João 2, 24 a 26. Alguém pode continuar? Como podemos nos proteger contra o espírito que está na igreja e nos ataca sorrateiramente, permanecendo na mensagem que ouvimos desde o começo? Somos naturalmente atraídos por novidades, além de mais interessantes, dependendo de quem fala. Os relatos e as experiências novas são emocionantes. Acreditamos que conhecer coisas novas significa crescimento, mas isso nem sempre é verdade na jornada espiritual. Essa era, esse era o problema dos Gálatas. Quem os enfeitiçou? Exclama Paulo em Gálatas 3, 1. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz pensar pelas boas novas, mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Que sejam amaldiçoados aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Gálatas 1, 6 a 9. Próximo. Qual é Qual é? pode ir. Pode ir. Qual é o objetivo dos anticristos? Afastar-nos da comunhão com Deus, cortando o relacionamento com a fonte da vida. Resta-nos letras mortas. João nos encoraja a termos comunhão com Deus para que participemos plenamente da verdadeira alegria, pois a alegria é a nossa força. Para permanecer em comunhão com o Filho e com o Pai, precisamos permanecer naquilo que nos foi ensinado desde o começo. E nessa comunhão, desfrutamos da vida eterna que Ele nos prometeu. Não existe ênfase maior do que essa. A vida eterna é viver em comunhão com Deus e com o próximo. E o apóstolo João nos alerta novamente, com bastante seriedade. Escrevo essas coisas para adverti-los sobre os que desejam enganá-los. Versículo 26. Mas o que significa permanecer naquilo que nos foi ensinado desde o começo? Jesus disse: Se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. João 15:7. Por esse texto, vemos que são duas faces da mesma moeda. Próximo. Face da moeda, permanecer na palavra de Jesus é nossa responsabilidade. Quem não permanece em mim é jogado fora,
como um ramo imprestável seca. Esses ramos são ajuntados em monte para serem queimados. João 15:6. Não é papel de Deus fazer-nos permanecer em sua palavra, é nossa escolha, nossa decisão. Permanecer na palavra de Jesus não significa guardar a palavra no coração como quem guarda um tesouro escondido. Antes significa disposição de buscar a Deus de todo o coração, viver segundo a sua palavra. Quando vivermos na simplicidade da verdade de Jesus Cristo, então permaneceremos no Filho e no Pai. Outro. Mas a outra face da moeda, as palavras de Jesus permanecer em nós, não depende do nosso esforço. É fruto da graça de Deus. Quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo o que eu lhes disse. João 14:26. A nossa parte é tão somente abrir o coração, deixar que a palavra de Deus nos fale, nos cure, purifique e transforme o nosso interior, como na oração do salmista. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme. Salmo 51:10. Trata-se da obra de Deus em mim e em cada um de nós. Próximo. Portanto, para que permaneça em vocês o que lhes foi ensinado desde o começo, verso 24, é necessário um processo com duas partes. A parte ativa é a busca incessante de Deus e de sua palavra, como nessas passagens. Como bebês recém-nascidos desejam intensamente o puro leite espiritual. Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. 1 Pedro 2:2, Filipenses 2:2. A parte passiva é deixar a sua palavra agir livremente em nós, transformando nossa mente e nosso coração para que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Uma obra sobrenatural do Espírito Santo. Permaneçam nas minhas palavras, e as minhas palavras permanecerão em vocês. Como é que a gente pode fazer isso de modo prático?
Essa é, Assim, eu acho que em parte é o que a gente faz aqui todos os dias. Isso não acontece. O permanecer não é algo que ah, você coloca na tomada, tira da tomada. Você tem o botão de clicar on, depois você desliga off, né? É você ficar, permanecer significa você só tem um botão de ligar, você não tem o desligar, né? Então, aqui esse trabalho não termina com as 7:05 quando a gente faz o out. Pronto, então out ou off. Depois eu vivo minha vida, amanhã cedinho eu volto novamente, né? Aí depois, aí não dá para dizer que você está permanecendo, né? É tipo, você tá namorando, casado, ou você tá ficando, né? Não, casar significa eu não posso estar casado agora e depois não estar casado amanhã. Estou sempre casado e permaneço casado. Agora, se eu não vivo como casado, aí é outra coisa. Eu não estou permanecendo casado, né? Existe um processo contínuo e interrupto, né? É assim que eu entendo o permanecer. É o que o salmista fala. E na sua palavra medita de dia e noite. Aí ele remete à palavra. Deixar os outros compartilhar também. Acho que na prática é isso. eu acho que aqui tem uma condição. Se nós não permanecermos nele, e a palavra dele não vai permanecer em nós. Então, são duas coisas que estão ligadas, a mesma face, duas faces da mesma moeda. Não pode ter um e não ter o outro. Ah, eu quero que o Espírito Santo me fale, mas eu não tenho essa busca, então ele não vai falar. Uma é buscar e outra é ouvir. Ouvir de quem fala é a parte que Deus tem que fazer. Ele tem que falar, mas a minha parte é ouvir. Então, a buscar então, quer dizer, existe toda a comunicação, existe duas partes, uma parte que fala e outra parte que ouve. Então, eu tenho que buscar a minha parte de estar pronto, atento na palavra, porque uma palavra é material-prima, é matéria-prima que Deus usa. Então, quando eu busco na palavra, aí ele usa a palavra para nos falar. Então, é preciso essa busca da palavra. A gente, se nós temos pouca palavra, buscamos pouca palavra, então Deus não tem como nos falar muitas coisas, porque a gente não vai entender. Então, por isso que a palavra busca tem que ser contínuo e abrangente e vasto. Porque Deus quer falar muitas coisas, mas depende quanto na palavra que nós estamos dispostos. Muitas vezes nós temos muito culpado, nós reservamos aqueles pouco tempo para a palavra. Mas a palavra é muito vasta. E a gente tem que ter muito, muito, muito. É uma coisa contínua e, e permanente. Toda. Por isso que em Colossenses diz: habita
em vós ricamente, habita ricamente, ricamente em vocês a palavra de Deus. Então, não é pouca, é precisa ter muita palavra para que Deus fale. Continua a falar. Interessante como Deus é gracioso sempre, né? Antes de a gente começar a reunião aqui, lá quando eu levantei, uma das coisas que me veio à mente foi do maná, né? Todos os dias, né? Todos os dias, eles colhiam o maná para sobrevivência, né? Se eles não colhessem maná, eles não teriam o que comer, né? Eles, enfim, não sobreviveriam. E na prática é isso, né? Como é que a gente pode sobreviver se a gente não se alimenta da palavra? Uma outra coisa que me veio no coração é essa ligação que tem, né, com o que Paulo diz, é, alimente o espírito, né? E, e aí a gente entende que alimentar o espírito é o maná que desceu dos céus, é o Senhor Jesus, é a palavra. É a palavra. Então, se nós não nos esforçamos, né, em permanecer nela e permanecer dela com essa consciência de que é o alimento do nosso dia a dia com Deus, da nossa relação com Deus, né? É ela que nos permite conhecer mais o Senhor a cada dia. Então, a cada dia que eu, né, leio mesmo, eu conheço mais o Senhor. E o alimento da nossa vontade humana, da nossa carne, daquilo que a gente quer fazer, né? É constante. É só não ler a palavra. Nós estamos alimentando a nossa própria vontade. É só não buscar, né, viver essa palavra viva, né, que é Cristo em nós, conhecendo Ele, né? Essa, de novo, é a oração dele, né? Conheçamos a Ti, né? Ele diz, o único Deus verdadeiro. E o meio que Deus nos trouxe, nos deu para conhecê-lo, para nos alimentar e para continuar vivendo, espiritualmente falando, né, no espírito e não na carne, viver no espírito e não na carne, é a palavra. Então, não tem nada de complexo nisso, não tem nada de sobrenatural no que diz respeito à nossa ação, é só disposição, perseverança, né, em permanecer nisso. E diga-se passagem, né? Se ele diz permaneçam na palavra, é porque o, o inverso acontece, né? A não permanecermos na palavra também é real. Então, é isso que eu olhei assim como prático. Quanto, quanto tempo nós gastamos na palavra mostra a quanto que nós fazemos nossa parte. Eu fico realmente envergonhado, né? Cada dia tem 1.440 minutos. 1% desse 1.440 minutos é 14 minutos, que daria para ler aproximadamente, devagar mesmo, pelo menos 2 capítulos. Devagar. Se for mais ou menos
Normal, a gente leitura de ler 4 capítulos. Eu não leio isso. Não leio 2 capítulos, nenhum capítulo. Um capítulo. E 14 minutos, a gente gasta muito mais navegando na internet, buscando notícias, na Instagram, qualquer coisa. A gente gasta mais que 14 minutos, tenho certeza. E nós não gastamos isso. E se nós não gastamos isso, como Deus tem, nós vamos ouvir? Nós não ouvimos, porque nossa atenção está em outras coisas. E nós reservamos o Ciro falou das 6 às 7. Aliás, a gente nem entra às 6, a gente entra depois. 6 até 7. A gente acha que é bastante, mas é mais do que isso, eu acho. E Salmista disse, ele tem todo o tempo possível, dia e noite, a seu pensamento está na palavra de Deus. Ele pode ter lido, meditado, pensado. E Deus fala através daquilo lá. Por sua palavra, nós na palavra, então a palavra vai estar em nós. Eu acho que essa palavra do Robert é muito importante, né? Se for pensar 1% do nosso tempo, né? Isso aqui, falar isso, é estimular uns aos outros. A gente precisa ser estimulado a isso, porque o mundo fica estimulando o tempo todo, sabe? E se bobear, ele que nos arrasta, né? Então é importante a gente estar estimulando uns aos outros. Puxa, o que é 14 minutos por dia? Né? Mas essa palavra, na verdade, ele tem que estar e permanecer na palavra. É você estar meditando dia e noite. É fala da palavra. Né? Moisés escreveu, né? Fala dessa palavra. Não parte da tua boca essa palavra. Falando direto, indiretamente. Acho que nós temos que falar da palavra, pensar a palavra. Né? Acho que esse é um grande desafio para nós. Porque pelo trabalho a gente facilmente dedica 8, 10, 12 horas pela vida profissional. Mas para a palavra da vida eterna, é a palavra de vida eterna é próprio Jesus. Ele é a palavra da vida eterna. A gente não dedica. Né? Então, agora, sabendo da nossa natureza, do, assim, que nem o Robert falou, eu não dedico 14 minutos. É, ainda bem que ele falou isso, porque aí eu não tenho vergonha de admitir isso também, junto com ele. Mas é necessário a gente estimular uns aos outros, sabe? Nós falarmos, o que fala, o que vai nos encher do Espírito Santo, falando entre vós, com salmo, hino, cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus em tudo. Quer dizer, mas só é possível falando entre vós com cânticos, hinos, salmos. Tudo vem da palavra, né? Então, esse também pode ser contabilizado, não pode, não, Robert? O problema é, como eu falei, né?
somos naturalmente atraídos pela novidade. É que ser, eu falei, além de mais interessante, né? E acha que eles sabem mais, então queremos ouvir. É, a gente entra no internet, poxa, queremos saber da novidade, né? E somos atraídos. E será que não somos atraídos pela novidade de Deus? E não é tanto ser atraído pela novidade do mundo. Deus tem muita novidade, muita coisa que Deus disse. é, Clama em mim, responderei, mostrarei coisas grandes que não sabe. Então, ele tem novidade, mas nós achamos, puxa, já a Bíblia já lemos, sabemos. Não é verdade, a gente não lê, não sabe mesmo. Tem coisas grandes, novidades. E somos atraídos pela novidade do mundo. Estamos prontos para saber o que aconteceu como é que Corinthians ganhou, como é que foi o jogo, mas o que Deus tem? A gente não está tão interessado, não é verdade? Pensando aqui também o que o Robert Steve falou, né? Dificuldades, né? E de confessar que às vezes a gente não faz aquilo que talvez deveríamos, né? Como gostaríamos. E a gente também batalha, que eu principalmente tenho entrado nessa batalha de ter mais tempo, né? Já cheguei até a pensar que só pelo fato de a gente ter esse tempo de manhã já tinha, né, o suficiente. Eu tô, né, uma hora aqui. E na verdade é só um pedaço de pão que a gente, né, recebe e compartilha. Mas também cheguei ao tempo, um momento, eu falei, o que que eu tenho mais, né? E aí eu fui buscar um pouco mais cedo, né? Eu falei, eu quero algo mais, antes, né? Anteceder esse período também, a sós com Deus. A um primeiro momento parece ser fácil, né? É tipo, eu vou acordar mais cedo, vou, né, se me dispor, e a gente vê, parece que tudo converge contra, né? E tô nessa guerra aqui, né, de levantar, de despertar uma hora mais cedo desse horário nosso, e tô batalhando nisso, né? E falo, minha esposa que tem uma motivação que ela tem me dado, né, para fazer isso. Às vezes acontece, tem dias que parece que o corpo não quer, né, sair da cama e cabeça, e a gente batalha, mas tenho me disposto a ter esse horário, uma hora antes, né? E não é fácil, assim. Eu achei que é de boa, a gente já acorda, né? E como que parece que se opõe, né, a isso. Mas quero, né, mesmo às vezes não conseguindo permanecer, né, acordar, tentar colocar para despertar. Tem semanas que parece que você desperta naturalmente, tem outros dias que tá tão difícil, mas o quanto isso faz, né, nos move, né, ouvindo, né, e nos convida, né, aí um pouco mais, né, para a nossa vida, para ter essa palavra, né? E a palavra é o Cristo, né? Que aí a gente carrega ele o dia todo, né? Aquilo começa a estar na nossa mente, refletindo, e a gente anda com ele, né? No dia a dia, né? Para situações, às vezes a gente já se pegou passando uma situação e aí foi aquilo que a gente leu, nos ajudou para lidar com aquilo no final do dia ou na semana e a gente vai absorvendo, né, mais do Senhor. E lembrei, né, de um tempo atrás, né, eu e Maria, a gente tinha se proposto a ler a Bíblia junto toda,
e como foi, né, difícil assim no início, né, até a gente entrar em acordo, porque sempre um deixava, um às vezes não levantava, às vezes tinha uma a fazer e aí sempre falhava, ficava chateado porque, né, descumpria. E aí essa motivação veio quando a gente sentou e falou, ó, a gente vai cobrar um do outro. A hora que você sair um pouco daquele caminho, você me chama e eu vou entender que é para voltar, né? Eu paro tudo e a gente vai lá e a gente vai concluir. Então foi essa cobrança, esse incentivo, né? Um do outro e a gente conseguiu completar. Foi um tempo muito bom, nos ajudou muito, né? E concluir a Bíblia toda, né? Juntos, né? Como casal. Foi assim, a gente hoje lembra e fala, a gente precisa de novo, né? Fazer mais uma vez. Num outro momento, não tinha filhos, com filho só tinha um. Agora é um novo momento, mas buscar nesse lugar é muito bom. E relembrando, né? Aquilo eu lembrei de solteiro, né, ainda era solteiro, tinha uma outra condição, mas eu lembro que era uma disposição assim que eu escrevi todas as cartas, né, de Atos até ali Judas, eu escrevi tudo em papel, né? E acordava de madrugada, e acordava, era de tarde, era assim, cada momento que eu parava eu tinha lá meus papéis e eu ia escrevendo os versículos, capítulos, e eu tenho guardado, né, esse ato, né, que teve naquele momento. E às vezes a gente lembra e fala, nossa, quero voltar a esse lugar, quero voltar aqui. A cada momento, né, eu parava e para escrever, ler e registrar isso. Então foi bom, tá me fermentando o coração aqui de lembranças e me motivando a persistir um pouco mais e insistir mais nessa busca, né, da palavra, de fortalecer e ter ele o dia todo conosco, né? Lembrei aqui do desafio que a gente tem, né? Da fé, do crer, que esse é o objetivo da palavra em nós, né? A parte de Deus, né? Jesus disse, sabe? Eu escreveria. Então, eu acho que nós podemos. Eu acho que o momento está muito bom. Deus está falando ao nosso coração. E agora, em vez de a gente ouvir um ao outro, por que que nós não falamos para Deus o que Deus falou para a gente e compartilhar? Falar com Ele. Eu acho um momento propício de oração. E a gente é hora de a gente se arrepender, de fazer novas decisões, compromissos. E esse é o momento que Deus vai falar. Deus acabou de falar para nós. Nós, o que que nós respondemos, né? É isso. Podemos orar. Quem, Um versículo aqui que um pouco, essa é a palavra da fé que pregamos. Essa é a verdade, né? Ele é a palavra que Deus colocou no nosso coração. O segundo rei é estarmos nele, porque ele já está em nós, né? Sua palavra. E isso é como o Robert disse, não nas entrelinhas, né? É bem explícito, onde nós gastamos, termina, né? Se nós anunciamos essa verdade. Para o alto. podemos orar então, talvez, né? Cada um que Deus falou alguma coisa. Então a gente ora, respondendo a Ele, comprometendo com Ele. Uhum.
Senhor, eu quero dizer que eu me arrependo diante de Ti e eu achava que estava indo bem. O Senhor mostrou que essa ideia de que já estou sabendo bastante, impede que eu permaneça em Ti. Senhor, quero gastar mais tempo lendo e buscando a Tua palavra. O Senhor falou e eu achava que eu estava fazendo, mas não. Senhor, faça de mim, cria em mim ajude-me a andar, a te buscar mais. Amém. Senhor, eu reconheço sim, Pai. E a minha mente, meu coração entra em devaneios, se deixa levar por ruídos dessa vida, Pai. E confesso, Senhor, que preciso mais, ó Pai. Deixar, ó Pai, para te seguir, deixar tudo para te seguir, Senhor. E te servir e servir ao meu próximo. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço por ainda assim, Senhor, com todas essas falhas, o Senhor não abrir mão de nós e o teu Espírito insistir conosco para que a tua palavra, Pai, seja vivida, permanecendo em nós. E o sabemos quando realmente esse texto, Pai, nos lembra, quando anunciamos o teu reino a tempo e fora de tempo, quer no trabalho, quer na circunstância, em tudo que fazemos. Que possamos, Senhor, realmente viver essa verdade, Pai, em nome de Jesus. Amor, Senhor, nós somos desafiados nessa manhã a voltar a aquietar a nossa mente, nosso coração, diante da tua palavra, Senhor. Nós, Senhor, decidimos pela fé voltar a praticar a quietude, a disciplina da quietude, a disciplina, ó Deus, da leitura da palavra, da oração, da, do descanso em Ti, do descanso na Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, nessa manhã, eu concordo com meus irmãos que a Tua palavra, ela precisa ser a nossa meditação, Senhor, durante todo o dia. Amém. É um homem que medita na Tua palavra, Senhor, de dia e de noite. Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. E nós ficamos nesse lugar, Senhor. E nós decidimos, Senhor, começar o novo ano, Senhor, com essa prática mais consistente do que nunca, de meditar na Tua palavra, Senhor, no lugar secreto, diariamente. Testemunho do nosso irmão que tem buscado o Senhor sozinho antes com a Tua palavra, antes de estar na reunião com os irmãos. Ouça mesmo aqui, chama-nos e nós iremos, desperta-nos e nos correremos para Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai, atrai o meu coração, Senhor. Atrai o meu coração, Senhor. Uma mariposa é atraída pela luz. Atrai o meu coração, Senhor.
que eu veja como aquele Sméagol do Senhor dos Anéis tinha aquele precioso. O Senhor seja o meu precioso. Que o Senhor seja aquele que a minha alma almeja. Meu coração seja apaixonado por Ti a cada dia e eu só vou ser apaixonado por Ti quando meu coração for atraído pelas Tuas coisas. Deixa eu te ver, Jesus. Deixa eu te ver, Jesus. Aí a gente vai se apaixonar. Me apaixonar por Ti. Porque o Senhor é apaixonante, o Senhor é lindo, o Senhor é belo. Estar na Tua presença é gostoso, Pai. Então deixa eu te ver, Senhor. Não te escondas de nós. Não te esconda de mim. Deixa eu ver a Tua glória, Senhor. Manifesta a Tua glória na nossa vida. Manifesta a Tua presença na nossa vida, Senhor. Que nós sejamos atraídos a Ti, como, repito, uma mariposa é naturalmente atraída para a luz. Mas deixa a gente ver a Tua glória, Senhor. Por amor do Teu nome, pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Amém. Também, juntamente com meus irmãos, eu quero concordar com eles e confessar, Senhor, que precisamos de Ti. E age embora a gente não sinta a necessidade, Senhor, mas que mais do que necessidade, Senhor, seja o desejo nosso, Amém. Pai. Então, mas para isso precisamos que o Teu Espírito Santo faça obra em nós. Ó Deus, Ele tem feito, não é que Ele não tenha feito. Talvez falta colaboração da nossa parte. Eu não sei bem o que é, Senhor, mas é que essa palavra realmente, mais do que a nossa consciência da nossa necessidade, que realmente, Senhor, graciosamente, transforme o nosso coração, ó Deus, para que possamos desejar as coisas espirituais muito mais do que as coisas materiais, Senhor. Então, colocamos essa nossa tendência idolátrica, Deus, diante do Senhor. E pedimos ao Senhor que o Senhor transforme o nosso coração. Deus, que essa idolatria seja quebrada, esse encantamento, esse feitiço, ó Deus, essa fetiche seja quebrada, a fim de que possamos, nossos olhos sejam abertos para ver a tua glória, Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. 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 O Senhor abençoe cada um, que o Senhor possa nos guiar nosso dia. Então, até amanhã. Estamos ok, meus amados. Amém. 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 Deus abençoe. Amém. Até Amém. amanhã. Até amanhã, queridos. Que Deus te abençoe. Que abençoado. Até amanhã. Amém. Amém.